Para muitas pessoas, o casamento representa o auge do amor, o ápice da felicidade e a promessa de uma vida inteira ao lado de alguém que se ama. É uma cerimônia cercada de expectativa, sonhos e promessas de fidelidade eterna. Acredita-se que, ao dizer sim, duas pessoas firmam um pacto inquebrável, um laço que os sustentará nos momentos bons e ruins. No entanto, nem todos os casamentos seguem esse caminho idílico. Alguns escondem sombras profundas, segredos obscuros e tensões que crescem, silenciosamente, até se transformarem em tragédias que ninguém poderia prever. Entre os inúmeros casos que chocam o mundo, há histórias de traição, obsessão, vingança e até assassinato, lembrando que a realidade às vezes supera a ficção mais sombria. No Brasil, infelizmente, não faltam relatos de crimes domésticos que começam com um casamento aparentemente normal e terminam de forma trágica. Muitos desses crimes surgem de relações marcadas por controle, abuso e disputas financeiras, mas há casos em que a motivação vai além da ganância, é um desejo doentio de poder, de dominar a vida do outro, de impor seu próprio mundo sobre a vítima. É exatamente nesse ponto que nossa história começa, com personagens que poderiam ser qualquer um de nós, vivendo rotinas comuns, mas escondendo segredos que jamais imaginaríamos. Imagine uma vida cotidiana aparentemente tranquila, uma casa confortável, filhos, empregos regulares, amigos e familiares, que acreditam conhecer cada detalhe da vida dos protagonistas. Nessa fachada de normalidade, um casal vive sua rotina diária, trocando risos, pequenas discussões e momentos de carinho. Porém, sob essa superfície, há uma tensão crescente, sinais de um relacionamento doente que ninguém percebe. Pequenos episódios de agressividade, comentários passivo-agressivos, olhares de desconfiança e ciúmes que se intensificam silenciosamente. É esse tipo de tensão que, quando negligenciada, pode se transformar em algo muito mais grave, e é exatamente isso que aconteceu nesse caso brasileiro que estudaremos hoje. O crime que vamos explorar envolveu uma mulher que, à primeira vista, parecia ser uma esposa comum, talvez até um pouco reservada ou introvertida. Ela se casou jovem, cheia de sonhos e expectativas, acreditando que havia encontrado o parceiro ideal. No começo, o relacionamento parecia harmonioso, passeios juntos, planos de futuro, a construção de uma família. Mas, com o passar dos anos, pequenas rachaduras começaram a surgir. Discussões que antes eram passageiras começaram a se intensificar, e atitudes que pareciam inofensivas começaram a mostrar um padrão de comportamento obsessivo. A vítima, seu marido, era descrita por amigos e familiares como um homem trabalhador, dedicado à família e com bons princípios, mas que, como qualquer pessoa, tinha seus erros e fragilidades. O que muitos não perceberam, ou talvez não quisessem enxergar, foi que a mulher desenvolveu um padrão de comportamento extremamente controlador e manipulador. Ela começou a vigiar cada passo do marido, a questionar suas amizades, a se infiltrar em cada detalhe de sua rotina, sempre justificando suas ações, como demonstrações de cuidado ou preocupação. Aos poucos, essa vigilância silenciosa começou a criar um ambiente de tensão constante dentro da própria casa, um local que deveria ser o refúgio da família. A convivência diária, marcada por pequenas tensões, transformou-se em um jogo psicológico sutil, mas extremamente perigoso. Além disso, existiam sinais externos que indicavam que algo não estava certo, mas que eram ignorados pelos vizinhos e familiares. A mulher tinha um histórico de explosões de raiva, episódios de violência verbal e agressões menores, que sempre eram minimizados, ou atribuídos a estresse, ou problemas pessoais. No entanto, quem convivia de perto sabia que essas explosões não eram apenas incidentes isolados, eram indícios de um comportamento crescente e perigoso. À medida que a narrativa se desenrola, torna-se claro que a violência não era apenas física, mas também emocional e psicológica, preparando o terreno para o ato final que chocaria toda a comunidade. É importante destacar que, antes do crime, o relacionamento já estava em uma fase de degradação extrema. O marido, embora amado por muitos, estava vulnerável a manipulações, e qualquer tentativa de resolver os conflitos de forma saudável parecia ser em vão. A mulher, por sua vez, se sentia cada vez mais ameaçada pela possibilidade de perder o controle sobre a vida do parceiro e sobre a família que havia construído.
A obsessão começou a tomar conta de seus pensamentos, e a linha entre o que era real e o que era imaginário começou a se confundir. O que poderia ser apenas mais uma discussão conjugal se transformou em uma espiral de paranoia, ciúmes e ressentimento acumulado. A tensão dentro da casa atingiu um ponto crítico quando a mulher começou a arquitetar, de forma meticulosa, um plano que ninguém poderia prever. Diferente de uma reação impulsiva ou de um momento de raiva, esse plano foi pensado com detalhes frios, horários, alibis, manipulação de testemunhas e estratégias para enganar qualquer investigação. Cada ação foi calculada, cada movimento planejado para garantir que o crime fosse cometido sem ser descoberto imediatamente. Essa capacidade de planejamento frio e sistemático é uma das características que tornaram o caso tão chocante para todos que acompanharam a investigação e o julgamento. A comunidade em que o casal vivia ficou perplexa quando a notícia do crime veio à tona. Amigos, vizinhos e familiares tiveram dificuldade em aceitar que alguém que parecia normal pudesse cometer um ato tão brutal. A reação inicial foi de descrença. Isso não podia ter acontecido aqui, diziam muitos. Mas conforme os detalhes foram sendo revelados, ficou evidente que o crime não era apenas um resultado de um momento de raiva, mas sim de uma sequência de decisões friamente calculadas, alimentadas por anos de ressentimento, ciúmes e desejo de controle absoluto. A realidade era ainda mais horrível do que qualquer especulação inicial. Enquanto o país se chocava com as notícias, a investigação policial começou a desvendar uma teia complexa de mentiras, manipulações e traições. Cada detalhe da rotina da vítima foi minuciosamente examinado, desde as finanças até os relacionamentos interpessoais. Foi nesse processo que surgiram evidências de que a mulher havia preparado o crime com antecedência, escolhendo cuidadosamente o momento certo e garantindo que ninguém pudesse interferir. O planejamento incluía estratégias para desviar suspeitas, criar álibis falsos e manipular testemunhas, mostrando não apenas a frieza da autora, mas também a profundidade de seu comportamento psicopático. Ao longo da investigação, tornou-se evidente que o crime não havia sido apenas um ataque isolado, mas o ápice de uma série de comportamentos violentos e obsessivos. A vítima, infelizmente, não tinha percebido os sinais a tempo de se proteger, e aqueles ao seu redor foram pegos de surpresa pela magnitude do que havia acontecido. A mídia, ao cobrir o caso, enfatizou a brutalidade do ato e a frieza da criminosa, comparando-o a histórias internacionais de assassinatos chocantes, mas destacando que, por ser brasileiro, o caso tinha um impacto emocional ainda maior para o público local. O que torna esse caso ainda mais perturbador é a complexidade psicológica da autora. Estudos posteriores indicaram traços de transtorno de personalidade, comportamentos obsessivos e manipulação extrema. Especialistas em criminologia e psicologia criminal analisaram cada ação, cada decisão e cada momento de planejamento, tentando compreender como alguém poderia, de forma tão fria e meticulosa, tirar a vida de outra pessoa, que, em outro contexto, poderia ter sido considerada sua família, seu companheiro de vida. A brutalidade não estava apenas no ato final, mas na forma como a mente da autora trabalhou durante meses ou até anos para orquestrar tudo. Em resumo, esta é a história de um casamento que começou com amor e promessas, mas terminou em tragédia, medo e choque nacional. É um lembrete de que, por trás de sorrisos e aparências, podem se esconder histórias de sofrimento, manipulação e violência extrema. Ao longo dos próximos tópicos, vamos mergulhar nos detalhes desse crime, explorando a vida da vítima, o comportamento da autora, a investigação policial, o julgamento e as consequências que abalaram não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas toda a sociedade brasileira. Prepare-se, pois a história que você está prestes a conhecer é perturbadora, complexa e absolutamente inesquecível.